Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 28 de janeiro, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Hoje chove torrencialmente aqui na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, a cidade onde eu moro. Mas muito obrigado ao Deus soberano pela chuva, pelo sol, obrigado a Ele por tudo. Eu gravei até um vídeo, coloquei num outro canal meu, um canal que eu tenho, onde eu presto serviço a toda a comunidade de Duque de Caxias, onde eu gravo irregularidades, e também quando as autoridades competentes resolvem os problemas, eu coloco lá agradecendo também. Eu não sou candidato a nada e também não estou fazendo isso para nenhum político. Eu faço por amor à minha cidade. Não ganho nada em estar fazendo isso. Quando eu digo não ganho nada, financeiramente. Eu ganho sim elogios das pessoas que acreditam nesse meu trabalho. E eu fico feliz por estar sendo útil à minha população, à minha cidade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O canal é Levi Salles, a serviço da comunidade. O meu muito obrigado a você. O tema de hoje é por que deixamos de frequentar as sinagogas. Eu quero ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, que diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. E quero ler também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Queridos, frequentar esses lugares que eles chamam de igreja, esses templos, é uma verdadeira armadilha. Por que nós chamamos de sinagogas aquilo que eles chamam de igreja? Porque, na verdade, igreja nunca foi um espaço físico. Nunca foi um templo construído, ou uma loja alugada, ou um espaço alugado para que as pessoas possam se reunir. Eles dizem que ali é igreja. E os seguidores desses lugares, eles até dizem assim: eu vou à igreja, eu estou indo à igreja. Pergunta um ao outro: qual é a sua igreja? Aonde é a sua igreja? Você está na igreja? Na verdade, esses templos religiosos não passam de sinagogas. Por isso que nós, quando passamos a ter o entendimento, deixamos de frequentar essas sinagogas. Porque tudo quanto existia nas sinagogas, ou existe ainda em algumas sinagogas dos judeus, os evangélicos, os religiosos evangélicos, eles trouxeram tudo para dentro desses templos. Lá tem ritos, lá tem liturgias, cerimoniais, como aspas, ceia do Senhor, como batismo em águas, como apresentação de crianças. Enfim, lá dentro desses lugares existem todas essas coisas. E se existem todas essas coisas, é uma sinagoga. E nós deixamos de frequentar esses lugares. Os religiosos evangélicos, eles nunca vão deixar de frequentar o templo.
Nunca vão deixar. O templo faz parte da vida deles, assim como o líder religioso, seja lá o título que ele tiver. Eles fazem questão dessas coisas. Eles precisam de um templo, eles precisam de um líder religioso sobre a vida deles. Muitos que estão lá não são filhos da livre, são filhos da escrava. Mas lá tem muitos filhos da livre que ainda estão com o véu posto sobre o rosto, que ainda não teve o entendimento dado pelo Espírito Santo. Então não tem como eles entenderem isso, que nós já entendemos. O porquê que nós não frequentamos, o porquê que nós saímos de lá. Esse entendimento só é dado através do Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo não der, eles jamais entenderão. Porque os seus líderes religiosos incutiram na mente de cada um deles que eles precisam de um templo. Incutiram na mente deles que esse templo é uma igreja, é um lugar de adoração, é um lugar de se cultuar a Deus. Lá, Deus, segundo eles, está. Porque quem tem o entendimento sabe que Deus não habita nesses lugares. Esses lugares são feitos pelas mãos de homens. Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós não precisamos de ritos para adorar a Deus, de liturgias para adorar a Deus, de ordenanças para adorar a Deus, de um líder religioso, de alguém que conduza essas reuniões. Nós não precisamos mais dessas coisas. Hoje nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus habita em cada um de nós. Ele habita no nosso espírito, nós somos dele. Nós pertencemos a ele e não ele a nós. Há uma diferença muito grande. Nós é quem pertencemos a ele. Porque foi ele quem nos escolheu primeiro. Foi ele quem nos amou primeiro. E não nós a ele. Então nós somos dele e ele não nosso. Nós é que pertencemos a ele. Então, por mais que esses líderes religiosos ensinam que você tem, ou você que não frequenta esses lugares, eles dizem que as pessoas são desigrejadas, são desviadas, e é impossível você se afastar de quem? De Deus. Como eu sou desigrejado? Como eu sou desviado? Se é impossível eu me afastar de Deus. Não tem como eu me afastar de Deus, porque Ele é o Pai dos Espíritos. E como Pai dos Espíritos, uma vez que eu também sou um espírito revestido de carne e sangue, Ele habita no meu espírito. No Salmo de número 27, versículo de número 10, diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolherá. Somos do Senhor, pertencemos a Ele. O profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo de número 15, ele diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda
que esta se esquecesse, Deus, todavia, não se esquece de nós. Porque é assim que eles tratam quem não faz parte de uma comunidade evangélica. Você vai para o inferno, você não é salvo, você vai ficar por ocasião da vinda de Jesus, porque eles se apossaram do céu. O céu pertence aos evangélicos, Deus pertence aos evangélicos. Eles fazem de Deus servos e eles se comportam como se eles fossem o próprio Deus. Nas suas orações, eles determinam a Deus o que Deus tem que fazer. Eles não entendem que tudo é a vontade de Deus. Eles não entendem que Deus é soberano, que Ele é Senhor de tudo e de todos, que tudo quanto o que tinha que ser feito, Ele já fez, por ocasião da manifestação do próprio Deus nos profetas, por ocasião da manifestação de Deus através do Filho, quando veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, cumprir a lei, e pela manifestação do Espírito sobre toda a carne. E este Espírito hoje, ele está dentro de cada um de nós. Então, por mais que eles tentem dizer que nós não somos salvos, que nós somos desviados, que nós somos desigrejados, que nós vamos para o inferno e tantos outros adjetivos, nós sabemos que isso não é verdade, porque nós somos de Deus. Eles apresentam vários textos para justificarem tamanha heresia. Essas heresias que eles pregam, essas heresias que eles ensinam. E os filhos de Deus que lá estão, por ter o véu sobre o rosto, a mente atrofiada, eles estão o quê? Sendo conduzidos por cegos. Na verdade, sabe o que acontece com nós, que já temos o entendimento? Estamos afastados desse maldito sistema religioso. Afastamos-nos de lá. Não queremos mais retornar para lá. Não temos prazer em entrar nesses lugares nem para visitar, porque lá nunca foi e não é casa de Deus. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. O nosso culto é racional. Adoramos a Ele 24 horas por dia, até dormindo nós estamos em adoração. Então nós nos afastamos da sinagoga, mas de Deus, jamais. Porque Deus jamais se afasta de nós. Porque Deus nunca esteve e não está nesses lugares, mas eles dizem: vamos para a casa de Deus, vamos para a igreja buscar o Senhor, a sua presença. Se eles tivessem um entendimento, eles não diriam essas coisas, porque Deus está dentro de cada um de nós. Não nos dá opção. Deus não nos dá opção, a escolha é dele. Por isso que esses ritos que lá tem, primeiro tu tem que aceitar Jesus, depois você tem que se batizar, depois você tem que comer pão e tomar suco, e depois você tem que frequentar as reuniões, você tem que dizimar, e aí vem, você tem que ir para o monte, você tem que enfim, fazer uma porção de coisas. O apóstolo Pedro, que era um pregador do evangelho da circuncisão, separado pelo Nazareno para pregar ao mundo de Israel, não o evangelho revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado, mas o evangelho dado, confiado a Pedro pelo Cristo Nazareno. Paulo fala disso quando ele escreve aos Gálatas.
o evangelho da circuncisão confiado a Pedro pelo Cristo Nazareno, mas também confiado a mim o evangelho da incircuncisão pelo Cristo ressuscitado. Nos versículo 9 da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançareis misericórdia. Sabemos que Pedro estava se dirigindo aos judeus. Ele era pregador da circuncisão. Mas por que eu estou lendo isso? Porque dentro dessas sinagogas, eles se comportam de forma que não deviam se comportar, porque eles vivem o evangelho antes da cruz, o evangelho anunciado tão somente ao povo de Israel, o evangelho que veio para libertar o povo de Deus da lei que eles não conseguiram cumprir. Foi preciso que Deus se manifestasse por meio de Jesus, nascido de mulher sob a lei, para que pudesse cumprir toda a lei como ele cumpriu e disse: está tudo consumado. A graça, ela é eterna. Ela nos faz entender todas essas coisas, como ainda tem pessoas que ainda não crê na graça de Deus. Os religiosos, eles repudiam o evangelho da graça de Deus, porque o evangelho da graça de Deus não tem nada daquilo que eles fazem dentro das sinagogas. Então eles repudiam o evangelho da graça de Deus, porque o evangelho da graça de Deus mostra que as nossas conquistas são espirituais, e elas foram na cruz. Como eu preguei ontem, não se deve batizar em água, o batismo foi na cruz, mas eles continuam batizando em água. Eles profanam o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, quando eles voltam à prática de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele cumpriu. Nós que andamos por fé, nós tomamos posse, nós cremos em tudo quanto ele fez, nós cremos, mas não praticamos. Primeiro porque nós nunca fomos judeus, nunca fomos transgressores da lei. E o evangelho revelado foi o da graça de Deus. E eles não creem. Eles não creem nesse evangelho. Eles dizem que o evangelho da graça de Deus é libertinagem. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Se nós mostramos que quando nós temos o entendimento, entendemos que nós somos espirituais. E os espirituais não vivem na prática das obras da carne. Não vivem na prática de obras, buscando autojustiça. Os espirituais, eles andam e vivem por fé. Eles tomam posse de tudo quanto foi feito. Vão crescendo em graça e no conhecimento de Deus, reinando em vida e descansando tão somente no Senhor. O Senhor, para nós, é o Espírito. Não temos nenhuma liderança de homem algum sobre as nossas vidas, como já tivemos em outrora, quando lá nós estávamos. Quando lá nós fomos o quê? Enganados por eles, com fardos pesados sobre nós, julgos pesados sobre nós. Porque é isso que eles fazem, eles atam isso sobre os filhos de Deus que lá estão. Hoje nós vivemos uma liberdade plena no Espírito. Hoje nós sabemos o que é a liberdade.
Então eles não querem de modo algum esse evangelho revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado. Eles repudiam esse evangelho pregado por Paulo. Hoje nós sabemos que estamos na pátria celestial, que já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, que quando nos faz crer que estamos, é por meio de quê? Da graça de Deus. Quem faz isso conosco? A graça de Deus. É ela que nos é suficiente. É ela quem nos basta. Hoje nós sabemos que vamos viver até o fim dos nossos dias aqui, voltado para este mundo espiritual de Deus, confiando tão somente nele, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mas nós estamos também preocupados com os nossos irmãos que lá estão, dentro dessas sinagogas. Paulo, nos seus dias, ele disse: eu oro a Deus para que lhes dê entendimento. Paulo ficava também preocupado com aqueles que ainda estavam aprisionados, que estavam ainda subjugados pela lei, fazendo todas essas coisas, quando já não mais devia fazer, porque Cristo já havia feito. Então eles diziam: eu oro a Deus para que lhes dê entendimento. Porque assim como Paulo não conseguia alcançar muitos deles com a revelação que ele havia recebido do Pai, nós também, pregadores desse evangelho da graça de Deus, não conseguimos. Nós não conseguimos, porque isso não cabe a nós. Cabe tão somente ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá o entendimento. É Ele que ativa a mente. É Ele que salva as pessoas na mente. Eu custei entender isso, hoje eu entendo. Eu achava, quando lá estava, que era por meio de conhecimentos teológicos, que era por meios de preceitos dos homens, de rudimentos da lei, de todo esse aparato que existe dentro da sinagoga. Eu estava cego. Hoje passou-se uma borracha em tudo isso. Hoje eu digo, como Paulo disse, tudo é para mim esterco. Esquecendo as coisas que para trás ficaram, eu avanço, eu prossigo para o alvo, reinando em vida e descansando no Senhor. Sinagoga, nunca mais, nem para visitar. Fuja desses lugares. Saia dela, povo meu. Você é filho de Deus. O que falta a muitos que lá estão é ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Tirar de sobre a vida deles as autoridades dos homens, desses simples mortais que estão indo em busca de primazias, de status, de enriquecimento. É isso que eles querem: carteirinha, posições. Vocês já foram nessas grandes convenções, nessas grandes reuniões que eles fazem, o número de cadeiras que existem, e lá como eles se postam, como eles fazem questão de ficarem diante de um grande número de pessoas. E aqueles que têm uma palavra, fazem pose quando pegam o microfone, cruzam as pernas. Muitos fazem questão de mostrar anéis de graus que muitas das vezes não concluíram uma faculdade, mas compraram, porque infelizmente não se exige um diploma para comprar um anel de grau. Eu nunca usei. Eu poderia ter usado os 3 anéis de grau, pelo menos 3, da minha faculdade de teologia, da minha faculdade de direito e do meu curso contábil. Eu nunca usei. Eu nunca me deixei se envaidecer por essas coisas. E eu podia usar, mas eu nunca usei. E muitos deles, eu conheci muitos
que tinham anéis sem ser formado, sem ter estudado. Então está cheio deles dentro dessas sinagogas, porque o que eles querem é isso, é aparecer. São títulos que eles querem. São títulos que eles querem. Outro dia caminhando, passou um por mim. E aí eu chamei ele pelo nome. Fulano? Ele disse, pastor fulano. Eles fazem questão disso. Eu já disse que eu estava num hospital fazendo companhia a um amigo durante quase 2 meses, e lá chegou um desses, cheio de indumentária. E eu chamei ele de irmão fulano. Ele disse, irmão fulano não, pastor fulano. Eles querem aparecer, essa é a mais pura verdade. Eu não sou pastor de ninguém. Eu não sou pastor de ninguém. Eu sou igual a você, nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos. Agora, para ter esse entendimento, só por meio do Espírito Santo. Aí você se despe, você joga por terra toda a vaidade, você joga por terra tudo, e você só reconhece que Deus é soberano, que a honra é dele, o poder é dele, a glória é dele, o louvor é dele, tudo é do Senhor. Que ele cresça sempre, cada vez mais, e nós vamos vivendo como seus verdadeiros filhos. Esta é a palavra de hoje. Por que deixamos de frequentar as sinagogas? Faça isso também. Fuja desses lugares. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Você não é religioso, você está aí na sua casa, junto com a sua família, assistindo talvez um bom programa de televisão, sei lá, lendo, sem nenhum peso na consciência, porque não foi às sinagogas. O peso sai. Você se torna leve como uma pluma. Essa é a mais pura realidade. Divulgue e compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreve. Me ajuda no outro canal. Beijo no seu coração. Um forte abraço. Terminamos dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.